Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos trazer aqui uma empresa General Mills, né, que vocês estão olhando aí no título, tá? O resultado do último trimestre e também o resultado anual, tá? Vou trazer ela aqui porque se a gente for ver no canal, tá? Essa aqui é a General Mills, mas antes disso, eu ainda não trouxe uma empresa desse tipo que fabrica, né, produz alimento assim, né? A gente tem varejista aqui já no canal, né? A gente já falou de Costco, tá? Mas a gente não falou de nenhuma empresa em si que fabrica algum alimento, tirando a Coca-Cola, né, que fabrica bebidas, tá? Então eu acho que é uma empresa bem interessante para a gente colocar no canal, tá? Para suprir essa falta. Então, como a gente falou aqui, a gente vai falar da General Mills, tá? E o que que ela faz? Quais são as marcas, tá? No caso aqui, as marcas são essas que é uma empresa que tem bastante marca, tá? Talvez as mais conhecidas, tá? Da General Mills, tá? Häagen-Dazs é uma empresa talvez a mais conhecida dela, tá? No caso aí para quem mora aí no Brasil ou quem gosta aí, tem aqui também no Japão a Yoki, é uma empresa que a General Mills não criou, mas ela comprou há 10 anos atrás, tá? Por uns 2 bilhões de reais. No caso aqui dos Estados Unidos, aí sim ela é muito mais conhecida. É uma empresa que está muito mais inserida no mercado norte-americano, tá? Aí ela faz desde bolinho, cereal, barra de cereal, tá? Aquela Nature Value, e quem vai no Costco aqui, né? Essa aqui, essa barrinha não é de barrinha de proteína, né? É uma barrinha de cereais, tá? Aquela lá que tem a embalagem verde é bem conhecida aqui também no Japão, tá? Então vocês vão ver a empresa essa aqui com uma presença muito grande nos Estados Unidos, em América do Norte, tá? Ela também faz alimentos para pet, cachorro, tá? Ração, biscoito para os animais, beleza? Vamos aqui então, essa aqui é uma empresa que tem uma apresentação, tá? Então como a gente vai ver aqui, essa é a apresentação do último trimestre do ano fiscal de 2022, foi apresentada no dia 29 de junho, tá? Então, aqui tá um pouquinho das marcas, tá? Então, como eu falei, tá? As marcas mais conhecidas, né? Ela traz a Häagen-Dazs, a Nature Valley. Essa Oda é o passo que tem no Japão também, que é uma empresa que faz tortilha, tá? Aquelas tortilhas refrigeradas. A Cheerios é uma empresa de cereal, né? Tipo Kellogg's, que cereal matinal, né? Essa Yoplait é uma empresa de iogurte, tá? Então é uma empresa aqui que tem marcas muito assim inseridas no nosso dia a dia, tá? Então você com certeza, se você morasse lá nos Estados Unidos, você ia ter muito mais presente essas marcas no nosso dia a dia, mas mesmo assim morando fora, né? A gente consome alguma coisinha assim, talvez um sorvete Häagen-Dazs, né? Uma barrinha da Nature Valley e assim por diante. Ou uma pipoca da Yoki, tá? Então aqui no caso aqui, esse é o CEO, tá? Então aqui vamos olhar aqui. Esse aqui são as key messages aqui no caso, né? Então são os destaques, tá? Então o que eles estão falando aqui? Que nós entregamos aí um forte, né? Uma forte performance aí no ano fiscal de 2022, tá? E executamos muito bem. Devido, né, o meio ambiente aí, o environmental, né, o meio bem volátil que estamos aqui, né, pandemia, guerra na Ucrânia, tá, como é uma empresa, vocês estão vendo aqui, né, é uma base de o quê? Muito tem trigo, milho, tá, então essas commodities aqui nesse último ano estão nas alturas, então é uma empresa que sentiu na veia, né, todo esse aumento desses preços, tá, então trigo, aveia, milho, tá? Tudo isso daí é a base da General Mills, tá? Leite, tá? Então, tudo isso daí tá subindo muito no mundo e é isso que ele tá falando, né? Apesar de tudo o que tá acontecendo no nosso dia a dia atualmente, né? Eles executaram uma boa operação entregando bons resultados. Vamos ver se isso daí é verdade, tá? Então, no caso aqui, eles estão falando que eles executaram, né? Um reshape, o que eles fizeram aí uma reestruturação no portfólio de marcas, né, no ano em 2022. Aqui ele já mostra aqui um guidance para 2023, né, que eles estão querendo acelerar a nossa estratégia aí, não sei qual que é, vamos dar uma olhada, tá? E que mais que ele quer mostrar aqui pra gente, que ele anunciou um incremento aí, um aumento de 6% no último dividendo pago no trimestre, que vai ser pago ainda em agosto, no dia 1 de agosto, tá? Então esses aqui são aos destaques que o CEO quer mostrar aqui pra gente, tá? Então aqui vamos olhar já os números, tá? No quarto trimestre de 2022, teve um aumento de 13% nas receitas, nas vendas orgânicas, tá? O que são isso daqui? Como é uma empresa que tem muita marca, ela compra e vende, tá? Muitas marcas. E isso daqui são as marcas que já tinham antes. Então você tem que saber se
É claro que ela tem que aumentar os negócios comprando mais marcas, mas as que já estavam têm que continuar crescendo, ou seja, as marcas antigas têm que continuar tendo um crescimento. Aí isso daqui que tá na parte orgânica do negócio, tá? Então, as marcas cresceram a receita 13% no último trimestre, no anual 6%, que dá um crescimento aí anual composto de 5% nos últimos 3 anos, tá? No caso aqui, o lucro operacional ajustado no último trimestre foi de 21%, bem forte, tá? No caso aqui, no anual já veio um pouco mais modesto, um crescimento de 2%, que aí dá um crescimento composto anual nos últimos 3 anos de 4% ao ano, tá? Ele tem uma observação assim, que é o quê? O 2 tá escrito aqui, ó. Se você, no caso aqui, né, desconsiderar a. Isso daqui é tudo se você desconsiderar o câmbio. Então, como é uma empresa que vende na Europa, aqui no Japão, no Brasil, né? Então ela ganha dinheiro em várias moedas. Então, se você desconsiderar o câmbio, transformar tudo para dólar, ela teve um aumento de 21%, por esse motivo que está a DJ, que é a de Adjusted, então é o lucro operacional ajustado, tá? No caso aqui, ajustado para o câmbio. No caso aqui da lucro por ação foi de 23% de aumento no último trimestre, tá? No anual, 4%. Então a gente pode ver que o último trimestre veio bem forte e o anual moderado. Isso daqui seria o normal de uma empresa dessas aqui, né? Que vende alimento, que já é muito grande, muito consolidada. Então, ela entregou um ano aqui bem ok, né? Bem assim, nada assim ruim, nada muito bom, mas ok. Um crescimento condizente com a empresa que ela já é, tá? Então, no caso, isso aqui não interessa, né? Vamos olhar mais aqui o que a gente quer olhar. Então, as marcas que. Vamos olhar aqui o que ela fez aqui com algumas marcas. Então, essas marcas aqui estão crescendo na fatia de mercado que elas atuam. Então, o Cheerios, que é um cereal que concorre lá com a Kellogg's, essa Blue, que ela comprou recentemente, que eu lembro que tá ganhando fatia de mercado, essa Old El Paso, que é uma empresa lá das tortilhas, né, que faz comida mexicana, essa aqui, essa Pillsbury, é o que? É massa pronta de bolo, massa pronta de cookies, tá, que é só nos Estados Unidos. Essa daqui é uma empresa que faz salgadinho de fruta, e essa daqui, essa One Chai, é uma empresa que faz dumplings, ou seja, o gyoza, né? Ela também tem comida congelada. Então a gente está vendo aqui que a fatia, né, de mercado que ela vem alcançando com essas marcas aqui saiu de 63% em 2019 para 70%. Então, essas empresas aqui, elas são dominantes no mercado que elas atuam, então é importante isso daí. Então, todo ano, né, ela cresce, 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 e hoje ela tem uma margem de uma fatia de mercado de 70%, tá? Bem bom isso daí, beleza? Por quê? Como é uma empresa que tem que vender no volume, tem que vender no volume. Isso aqui ela não vai ganhar muito dinheiro vendendo tortilha de farinha, não. Onde é que ela ganha? No volume. Ela tem que ganhar, vender carretas e carretas, isso daí. E ela só vende isso se ela continuar ganhando fatia de mercado, que aí mais pessoas vão continuar comprando. Então, esse crescimento aqui na fatia de mercado das operações da General Mills é importantíssima, tá? No caso aqui, que mais que ela está mostrando aqui pra gente, que a gente pode dar uma olhada, isso daqui estava em um dos destaques, tá? Isso aqui é um pouquinho mais, no caso aqui, representa um pouco do crescimento aí na fatia de mercado também, tá? Então a gente já olhou. No caso aqui, é um outro destaque que o CEO mostrou lá pra gente lá em cima, né? Que ela fez uma reformulação no portfólio. Vamos ver o que ela comprou e o que ela vendeu. Então, no caso, em 2022, então no ano total, o que ela comprou? No caso aqui na América do Norte, ela comprou essa Nudges, que é uma empresa também voltada para os pets, para os animais. Isso aqui é mais para... são os petiscos, né? Então não é muita ração. Então são biscoitinho, aquelas carninhas lá que os animais amam, né? Então ela está comprando ainda. Todas essas três são desse tipo de que petisco para animais, tá? Essa Nudges, Top Chews e True Chews são marcas voltadas para os pets, tá? Então, ela teve uma forte, né? Ela focou muito em comprar, em aumentar a sua presença nesse segmento de animais, tá?
No caso aqui, na parte humana, assim, vamos dizer aqui, né? Ela comprou essa TNT Crust, que é uma empresa que está no segmento de dough, ou que é massa, né? Então, crust deve ser algum pão, algum tipo de massa de pão, alguma massa de bolo, tá? Então, essas aqui foram as aquisições, como a gente pode ver todas na América do Norte, tá? Então, são empresas, como eu falei lá em cima, é uma empresa que estava voltada muito para o cidadão americano em si, para o dia a dia do cidadão americano, tá? E o que que ela vendeu? Tá? Na Europa, ela vendeu a marca Yoplait, tá? Na Europa. Agora, na Europa, em Israel, no segmento de massas, ela vendeu essas duas aqui. E na América do Norte, ela vendeu essas duas marcas aqui. Então, ela comprou essas e vendeu essas aqui. Então, ela tá vendo que a parte aqui de animais, ela tá crescendo bem, tá? Então, ela tá focando muito nisso aqui, tá? Com certeza assim, a gente pode ver se vocês olharem empresas que são voltadas para o pet shop, tudo que é voltado para animal estão crescendo muito nos últimos anos, tá? Então ela tá vendo isso daí e ela tá querendo aumentar o portfólio dela, a sua presença para os animais, beleza? Que mais aqui? No caso aqui, ela foi uma reformulação nas marcas e aqui foi uma reformulação na operação em si, tá? Vamos ver o que ela fez. Então, na a operação de varejo, na retail, na América do Norte, o que ela fez? Ela reestruturou, né, a cadeia de suprimentos, tá? Então faz sentido, né? Ela teve que fazer um negocinho aí, porque o negócio tá uma loucura, tá? No caso aqui, na América do Norte, a parte de comida, no caso aqui, ela focou Streamlined Focus on Food Service Channels, ou seja, ela deve ter parceria com alguns canais no YouTube assim para fazer divulgação, né? Então paga algum YouTuber, algum criador de conteúdo para mostrar as marcas, né? Então ela tá indo para esse canal para divulgar os produtos, beleza? Na parte internacional, ela simplificou a operação, né? Para a estrutura para vender nos mercados, nada demais, então não sei o que é isso. E aqui no caso aqui, ela continua aí para acelerar a estratégia de crescimento do time. Isso aí é normal, tá? Nada assim demais que faça isso mudar no longo prazo, tá? Então aqui no caso aqui ela continua aqui com algumas métricas aqui, nada demais. E aqui sim, algumas marcas, né, interessantes. Vamos aqui dar uma olhada, tá? Então, essas são as marcas assim, são os tops, né, da General Mills. Como eu falei, a Nature Value é aquela lá da embalagem verde, já aqui no Japão tem, Häagen-Dazs, tá? Aqui a Blue, que é a empresa, é a maior empresa deles ainda de animais, tá? Então ração, petisco, biscoito, tá? Então a gente pode ver que o plano, tá? É aumentar, no caso aqui, General Mills Media, que é o quê? Em 2019 para 2022 teve um crescimento aí de 5%, né, ano contra ano, e eles querem aumentar isso daí mais, que é o que? Essa parte aqui de mídia, ou seja, é propaganda, assim, eles querem aumentar cada vez mais, tá? Então, eles querem divulgar cada vez mais os produtos que eles vendem, tá? No caso aqui, algumas marcas, né, que eles já têm aqui, alguns produtos, né? Então, Nature Valley, ó, Yoki tá aqui, Häagen-Dazs, né? Tem muita, é uma empresa que tem muita pastry, né? Pastry é massas, massa de bolo, massa de pão, massa de tudo, né? Massa de tortilha, né, para você fazer em casa, muffin, né? Então ela vende muito isso daí que é muito consumido lá nos Estados Unidos, tá? No caso aqui, vamos olhar para 2023, para o futuro. O que eles estão prevendo aí para o futuro? Vamos ver os investimentos primeiro. Então, eles querem aumentar no Growth Capital, que é o quê? Querem aumentar os investimentos em capital. Aqui no caso dela, o que é em fábrica, tá? Então ela tem que investir mais em tangíveis, tá? Aumentar aqui no e-commerce, talvez, tá? Aumentar na parte de tecnologia e a parte aqui Force for Good, que é provavelmente a parte ambiental, nada assim muito específico, muito genérico, né? O que mais aqui que a gente pode olhar aqui? Algumas coisinhas. Ah, essa daqui é aquela parte ESG, né? Que toda empresa tem que ter alguns slides, né? Que mais aqui? Aqui a gente já viu, né? Algumas métricas operacionais. Vamos ver o que aumentou aqui no caso no último trimestre em 2022, os resultados financeiros. Aqui já começa a falar um pouco mais a nossa língua, né? A receita veio em 4,8 bilhões, um aumento de 8% ano contra ano, tá? As receitas aumentaram aqui a Organic Net Sales, como a gente viu lá, aumentou 13%. Isso daqui a gente já viu, né, lá em cima, tá? Que mais que a gente pode olhar aqui? No caso segmentado, aqui vamos olhar assim que é legal, tá? Então, em 2022, tá? No último trimestre de 2022, lá na América do Norte, parte de varejo, tá? Então, no último trimestre de 2022, as vendas orgânicas subiram 11%, tá?
e no ano total foi de 3%. O lucro operacional, tá? Foi de 18% o aumento e uma queda de 1% no ano fechado, tá? Então veio flat, beleza? E aqui ele mostra, né, o que aconteceu, tá? Então as vendas orgânicas, né, cresceram por causa do quê? Basicamente pelo price mix, que é o que? Aumento de preço, ou seja, ela conseguiu repassar um pouco o preço para o cliente, então teve que ganhar, ela ganhou mais dinheiro, tá? As receitas também cresceram muito nos Estados Unidos devido ao quê? A parte de snacks, né? A parte de US Morning Foods, que são o quê? São os cereais, tá? Na parte tanto do Canadá, né? Tudo. Então não é que ela conseguiu também, ela conseguiu repassar o preço e o volume de vendas também cresceu, né? Então isso daí é importante, tá? Também, como ela falou, né? O market share nesse segmento aqui aumentou 64%, ela quer chegar em 70%, como a gente viu lá em cima, tá? Que mais aqui? Nessa parte aqui de pet, né? Então essa aqui é a parte de varejo, né? São produtos que você vai lá no mercado e você acha em qualquer mercado. Aqui na parte de pet, olha como cresce bem, tá? As receitas orgânicas subiram 22%, né? Então, por que orgânicas? Como a gente viu lá, ela está comprando muita empresa do setor. Então, essas empresas aqui, se você desconsiderar as que entraram agora, as que já estavam lá, subiram 22% no último trimestre, no ano 18%, o lucro já saiu, o operacional aumentou 10, né? E no ano fechado aumentou 13, tá? Então, como ela tá vendo aqui, ela tá falando, ó, ela teve uma venda muito forte no ano, tá? Nessa parte aqui dos pets, tá? Então ela está esperando continuar, claro, isso aqui. E tem o outro segmento aqui de food service, que são o quê? São aquelas massas prontas, né, para você fazer em casa, tá? Então, em casa, aqui no caso, no último trimestre teve uma receita aí orgânica, tá, de 25%, no ano total 24%, o lucro operacional de 23, no ano total 26, tá? Bem interessante, é claro que as pessoas ficando cada vez mais em casa, né? Elas continuam comprando, então elas vão, ao invés de elas irem no restaurante, elas vão fazer as coisas em casa, vão fazer um pão em casa, vão fazer um bolo em casa, né? E a General Mills tem muito produto voltado para esse mercado. E aí, ela é o último segmento, então, como a gente viu, ela tem 3 slides voltados só para a América do Norte. E um último slide para o internacional, que são as outras marcas, tá? Então, Yoki, Nature Valley, que vende no mundo inteiro, ou Del Paso, Häagen-Dazs, né? Então, a receita orgânica dessas marcas aqui cresceram 6% no último trimestre, no ano 2%, o lucro operacional já foi para 40% e no total o ano fechou em menos 4%, tá? No caso aqui, teve uma receita mix, voltada por causa do preço, que ela teve que aumentar um pouquinho, tá? E o lucro, como a gente viu aqui, né? Teve uma quedinha, né? Por causa do quê? No caso, por causa de aumento nos custos, tá? Então, no caso aqui, em lower volume, que é o quê? Aumentou os custos para você fazer isso daqui e vendeu menos também. Então aqui vendeu menos Yoki, vendeu menos Häagen-Dazs, tá? Por quê? Se a gente for ver, são produtos assim, a Häagen-Dazs é um sorvete caro, né? Não é um dos mais baratos, tá? Então as pessoas estão voltadas assim a querer consumir sorvete? Sim, mas nem todo mundo agora vai começar a comprar um Häagen-Dazs, vai comprar um pouco mais barato, né? Porque é uma marca mais cara de sorvete, tá? Então é isso daqui, ela vai sofrer um impacto, sim, tá? É normal isso daqui, tá? Que mais aqui? Aí temos as joint ventures, né? Que é o quê? Ela não é dona da Nestlé, porém ela deve ter alguma operação que faz o Nesquik cereal, né? Não sei, a Nestlé faz a fórmula, a General Mills vai lá e faz o produto, né? Fabrica o negócio, né? Ela tem alguns produtos aqui, esses aqui tem no Japão, aqui essas duas marcas Decorations, né? Da Häagen-Dazs, né? Então são parcerias que ela faz para desenvolver novos produtos e ela fica com uma fatiazinha de mercado, isso daí, tá? Que mais que a gente pode olhar aqui? No caso assim, que antes a gente partir para os números em si, que a gente vai olhar, então o cash flow a gente já vai olhar, tá? Acho que nada demais, tá? Isso daqui a gente vai olhar tudo agora, então da parte já deu para ver bem o que ela faz, né? Como é que ela tá o negócio até agora? Tá ok, né? Tá subindo assim no geral, né? A parte pet tá vindo bem forte, tá? Ela é uma dona de marcas bem importantes, bem consolidadas já, tá? Vamos ali olhar os números. Então aqui é o resultado assim, é o relatório, né, do ano, como é que veio. Vamos aqui olhar, eu vou puxar só o ano total, tá? Vamos olhar, vou desconsiderar o último trimestre, vamos ver como é que veio o ano
fechado da General Mills em 2022, tá? Então isso aqui a gente já viu, né? Vamos ver como é que está aqui os números. Então, a receita em 2022 foi de 18,9 bilhões de dólares, tá? Vendendo tudo, sorvete, teve ração, teve tudo, tá? Um aumento de 5% ano contra ano. O lucro bruto, né, então, ou seja, o custo das operações cresceu 8%, ou seja, ela vendeu 5% a mais. Porém, com certeza a margem bruta caiu porque o custo de produção subiu 8% a mais. Porque, como eu falei, a base da General Mills são produtos que subiram muito. Milho, trigo, leite, tudo isso daí está explodindo, tá? A base da economia da General Mills é commodity pura, tá? Fora o que ela gasta com gasolina, com energia que as outras empresas também gastam. Então é uma empresa que sente na veia quando esses produtos têm um aumento, tá? E ela não consegue repassar assim porque são produtos, vocês estão vendo, né? É uma farinha, é um bolo, né? Não tem muito assim valor intrínseco no negócio, tá? Então ela tem que saber manejar muito bem isso daí, tá? O lucro aí, então, operacional foi de 3,4 bilhões. Apesar de tudo, ela conseguiu ter um lucro operacional maior, tá? Em 11%, então é bem importante isso daí, tá? No caso aqui que dá aí, teve um lucro operacional de 3,4, aí teve interesse, né? Não tem dívida, né? Então teve que pagar uma dívida, juros da dívida, né? Tem aqui que mais que a gente pode ver aqui. Aí tem os ganhos, né, das joint ventures, né, que é o que não entra aqui porque aqui é o operacional dela, então entra mais um cascalho aqui, tá? E no final de tudo aí dá um lucro, né, de 2,7 bilhões de dólares, tá? Se a gente for ver aqui, a receita foi de 18,9, né? A gente vai ver aqui, é a maior receita da história da General Mills, tá? Então, esse aqui já é o ano atualizado, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, ó, receita 18,9, então ela já tinha partido, a base de comparação já era muito alta, já era a mais alta da história também, então impressionante, ela continua crescendo a partir de uma base já muito alta, bem bom, o lucro como a gente viu 2,7 bilhões, o maior lucro da história também, margem líquida de 14%, bom, tá? Tem dívida, vamos olhar um pouquinho mais como é que é o negócio lá depois. Então a gente pode ver que aqui o resultado bom, né? Não é um resultado fraco não. Para o negócio, o lucro cresceu aí 17%, a receita só 5%, né? Então mostra que tem escala, né? Bem interessante isso daí, tá? O que mais que a gente pode ver aqui para baixo? Vamos olhar a parte do balanço. Vamos olhar o balanço dela aqui. Então vamos olhar o balanço da General Mills. Ela tem grana? Tem grana, tem uns 570, né? Então, ó, 1 bilhão ela queimou em algum lugar, tá? Então, ela tinha 1,5 bilhão em 2021, hoje ela tem meio bilhão, tá? Ela não tem investimentos de curto prazo, então a gente pode ver que o que ela tem de líquido é o dinheiro do banco, tem meio bilhão lá, ela tem contas a receber, 1,6, os estoques são de 1,8, normal, tá? Que mais aqui? Tem ativo tangível? Tem. Ela é dona de fábrica, vocês têm que lembrar. Ela faz coisa, então ela tem maquinário, tem fábrica, tem equipamento, tá? Goodwill é gigantesco, como a gente viu, é uma empresa que tem várias marcas, então ela vai comprando, vai comprando, vai comprando. Esse aqui é o ágio de aquisição, então aumentou, claro que aumentou, porque como a gente viu, ela comprou mais empresas, tá? Outros ativos intangíveis, que aí são as marcas, patentes, direitos de uso, né? Propriedade intelectual, 7 bilhões, tá? No caso aqui, 31 bilhões em ativos. Obrigações. Então, vocês estão vendo que ela não tem investimentos, né? A gente for ver aqui. O que ela tem de grana mesmo é isso aqui, ó, meio bilhão, tá? Meio bilhão de dólares. Não é muita grana, né? Já as obrigações. Vamos olhar aqui, 4 bilhões em contas a pagar, aqui é uma dívida, é uma porção da dívida de longo prazo que vai vencer no máximo em um ano, então ela tem 1,6 bilhões. Tem mais dívida aqui de 800, isso daqui é dívida, tá? Então, dívida de curto prazo com vencimento em um ano, 2,4 bilhões de dólares, tá? Tem mais uma dívida de longo prazo de 9 bilhões, tá? Então, 9 bilhões mais uns 2,4, ela tem, 12 bilhões de dólares em dívida total, tá? Vamos ver se está certo aqui. No caso aqui, está certo, ó, 12 bilhões, tá vendo? Então aqui no Fundamentei ele já está desconsiderando as outras coisas, né? Que é contas, a parte aqui, né?
contas a pagar, não é dívida, né? Então o fundamento lá tá certinho. Então ele só pegou a dívida mesmo, que dá 12 bilhões, tá? É muito grande. Se a gente for ver pelo lucro operacional, você pegar a dívida, tira o caixa, né? E coloca em cima do lucro operacional, é quase 2,7 vezes, né? Já foi pior, né? Então vocês estão vendo que ela já foi 5, né? O endividamento em relação ao EBITDA, hoje está em 2,7. Então ao longo dos anos ela vem, né, caindo isso daí. E não é porque, além de estar caindo a dívida que ela vem pagando, o operacional vem subindo também, né? Então é uma ajuda nas duas linhas, né? Você sobe o operacional e vai pagando a dívida, e a relação dívida-EBITDA vai ficando cada vez melhor, né? Bem bom isso daí, tá? Aí vamos ver, olhar o fluxo de caixa operacional, tá aqui. Uma empresa dessa daqui talvez não tenha muita pegadinha, tá? Então, como a gente pode ver, o lucro a gente viu que foi 2,7 bilhões em 2022, só que gerou 3,3, né? E a principal linha que faz essa distorção é depreciação e amortização. Do quê? De tudo isso daqui. Ela tem muito ativo, né? Muito ativo. Ela tem land, buildings, equipamento, 3,3, né? Então ela amortiza muito. Maquinário sofre muita depreciação. Então ela sofre depreciação, mas é um efeito contábil, tá? Tem um pouquinho de stock based compensation, mas é bem pouco, tá? 100 milhões, é irrelevante. O que faz ela sair de 2,7 para 3,3? Qual que é o maior valor aqui, pessoal? É a depreciação e amortização, que é um fator irrelevante aqui nesse caso, porque no caso aqui, então você pega isso, soma isso, no final você tem 3,3 bilhões de fluxo de caixa operacional vindo das operações, que também aumentou ano contra ano, tá? Na parte aqui de investimentos, ela comprou mais maquinário, comprou mais terra, tá? Comprou 560 milhões, comprou empresa, como a gente viu, comprou 1,2 bilhões. Ano passado ela não tinha comprado, então esse ano ela colocou 1,2 bilhões, talvez até por esse motivo que o caixa, né, caiu. Né? E a General Mills não é uma empresa que eu acompanho de perto, então tem que ver como é que ela comprou aquelas empresas lá. Como a gente viu que o caixa, né, saiu de 1,5 bi para meio bi, tem 1 bilhão faltando aí, né? Talvez esse 1 bilhão ela pagou à vista aquelas empresas lá, tá? Então tá aqui, então ela, por quê? As aquisições, né, foi de quanto aqui que a gente estava vendo? 1,2 bilhões, né? Então ela pode ter pago 1 bilhão à vista, pegou uma dívida de 200 milhões, né? Vamos ver se a gente consegue achar esses números aí, tá? Então aqui comprou a empresa, comprou, tá? O que mais aqui na parte de financeiro? Emitiu dívida, ó. Emitiu notes, que é dívida, emitiu 500 milhões, emitiu dívida de longo prazo, 2 bilhões, porém pagou dívida também, tá? Então ela emitiu 2,7, então entrou 2,7 bilhões em dívidas, porém pagou 3,1, né? Então no caso ela pagou mais do que emitiu, bom, tá? Pagou dividendo 1,2, recomprou ação, tá? No caso aqui, é uma empresa que a gente for ver aqui na tabelinha, né? Ela tende a remunerar o acionista, vocês podem ver aqui, recomprando ações, mais ou menos o forte dela em dividendo, ó. Ela sempre é um dividendo crescente, tá? Se a gente for pegar aqui desde o dia 1 que ela começou a pagar dividendo, ela sempre veio aumentando, sempre veio aumentando, sempre veio aumentando. Hoje, no último ano, ela distribuiu em dividendos 1,4 bilhões e recomprou 800 milhões. Então, ela prefere remunerar o acionista pagando dividendo, tá? Ao invés de recomprar ações. Beleza? No caso aqui, então, como ela pagou à vista aqueles negócios? Talvez pagou uma parte à vista, algumas empresas, outra ela emitiu dívida e comprou também, tá? Então, vocês têm que também noção que se ela aumentou a dívida ou não, vamos ver se aumentou a dívida, no caso aqui, né? Não, até abaixou. Então, tem que ver. Se aquelas empresas que ela comprou tinha dívida, se não tinha dívida, então ela não contraiu mais dívida, porque quando você compra uma empresa, você tem que comprar as dívidas também, né? Você tem que pagar as dívidas, tá? Então, no geral, ela saiu menos endividada. O que, que a gente pode ver? Então, como a gente viu, ela emitiu dívida, porém ela pagou mais do que emitiu, então a dívida no total ficou menor. As empresas que ela comprou provavelmente não tinham dívida, então ela continua com a dívida ok. E ok, né? No geral, ela tem números condizentes com o negócio dela, tá? Se você for pegar umas empresas
do setor dela, né? Uma Mondelez, uma Kraft Heinz, que é mais ou menos, tá? Mas a General Mills, ela tá bem redondinha, tá? Não tem, assim, nada ruim dela, ó. Ela gera muito caixa, 3,3 bilhões, o capex dela é baixíssimo, tá? Para você manter as operações, 500 milhões para quem gera de receita quase 18, 19, né? Muito pouco, tá? E o que ela faz? Sobra muita grana livre, ó, 2,7 bilhões, quase tudo que ela ganha de dinheiro com as operações vira fluxo de caixa livre, ó. 2,8, 2,2, 3,6, 3,2. Por quê? Porque o capex dela é baixo. O investimento para você manter a operação é baixo. Agora, o investimento para você comprar as empresas, você não olha aqui, você vai olhar aqui, você vai aumentando a dívida, né? Você vai contraindo dívida, vai diminuindo o caixa. Mas operacionalmente dela, ela é impressionante o custo que ela tem, o custo baixo das operações dela, né? Então tá aí, pessoal. Tá aí, a gente olhou aqui agora no canal, vai ter uma empresa de alimentos decente aí pra gente olhar, beleza? Então tá visto, General Mills é uma empresa assim que eu olho, gosto de olhar assim, talvez quando não tem nada pra fazer, né, a gente dá uma olhada. Não é uma empresa que eu acompanho de perto, mas não porque ela não seja boa, como a gente viu, é uma empresa até bem interessante, mas não está alinhada assim muito com o meu perfil. Mas que para quem quer uma empresa desta aqui, uma empresa é um pessoal se vocês já viram o vídeo da Nike que já saiu, é aquela empresa que você compra e você investe, você vira sócio e esquece. Você relaxa, vai ver uma vez por ano também, tá? Bem redondinha, marcas fortes, incluída muito no dia a dia do cidadão, desde o café da manhã até o jantar. Então vai ter cereal, vai ter barra de cereal, vai ter sorvete, vai ter salgadinho, vai ter comida pro bicho do cara lá também. Então é uma empresa que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas que consomem os produtos, tá? Então é uma boa empresa assim, tá? É até melhor do que algumas aí. Eu vejo assim melhor que Kraft Heinz. A Mondelez, talvez a Mondelez já é melhor no caso aqui. A General Mills eu vejo também um pouco melhor, talvez, do que algumas empresas de alimentos, mas no geral, sim, ela tá lá no top 5 das boas empresas que fabricam alimentos aí pra galera. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Tá aí uma boa empresa, bem redondinha, nada com que se preocupar assim. Dívida cada vez menor, comprando mais empresas, gera muito caixa, remunera o acionista, receita subindo, tá na recorde histórico, lucro no recorde histórico, margens boas. Então, vocês estão vendo, não tem muito o que falar de ruim dessa empresa, tá? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos por aí. Falou!